Olá pessoal, professor Ademir Franco aqui com vocês novamente. Agradeço pela atenção de todos e por estarem assistindo ao nosso canal, ao Mandcast Pesquisa. Hoje temos um novo artigo, e esse artigo pode ser bem interessante para o clínico geral, para o ortodontista, para o radiologista, para o odontologista e para os demais colegas nesse grande universo da odontologia. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. O artigo científico abordado no episódio de hoje do Mandcast Pesquisa foi desenvolvido pelos autores Ademir Franco, Murilo Navarro de Oliveira, Maria Tereza Campos Vidigal, Cauane Blumenberg, Adriele Alves Pinheiro e Luiz Renato Paranhos. Os autores possuem experiência nas áreas de odontologia legal, saúde coletiva, ortodontia e radiologia e imaginologia. O artigo foi publicado no ano de 2020, na revista Dentomaxillofacial Radiology, um dos periódicos de maior importância na área odontológica e na especialidade de radiologia odontológica e imaginologia. Assim como observado no título do artigo, um estudo no formato de revisão sistemática e meta-análise foi desenvolvido, indicando que um alto nível de evidência científica seria alcançado por meio dos resultados obtidos. O estudo tem como tema principal de pesquisa a estimativa de idade pelos dentes, mais especificamente a investigação acerca de métodos imaginológicos que estudam a progressão da maturação dental por meio de radiografias. Do ponto de vista clínico, a aplicação deste trabalho se dá quando do interesse do cirurgião dentista em investigar o grau de maturação que o seu paciente apresenta. Este tipo de interesse é ainda mais evidente em áreas como a ortodontia, por exemplo, na qual o cirurgião dentista busca interceptar determinadas condições no desenvolvimento dental e esquelético por meio de tratamentos específicos. Outra interface de aplicação clínica é com relação ao tratamento de pacientes com necessidades especiais, os quais podem apresentar doenças sistêmicas de grande importância odontológica, em especial aquelas doenças que se manifestam no desenvolvimento dos ossos e dos dentes. Do ponto de vista pericial ou odontolegal, é possível obter por meio do exame imaginológico da maturação dental informações valiosas para a investigação forense acerca de casos que envolvem faixas etárias de interesse legal no Brasil, como por exemplo a idade de 14 anos, que denota o consentimento sexual, e a idade de 18 anos, que indica a maioridade penal no Brasil. Ao passo que a estimativa de idade pelos dentes viabiliza ferramentas de grande importância clínica e pericial para a prática odontológica, é importante notar que grande parte dos métodos utilizados e aplicados no Brasil provém de populações internacionais. A partir destas amostras, os métodos são desenvolvidos para então serem aplicados em outras populações. Contudo, estima-se que os resultados obtidos nessas outras populações podem não surtir o mesmo efeito do que os resultados obtidos nas populações em que os métodos foram originalmente desenvolvidos. Neste contexto, alguns autores buscam providenciar formas de corrigir esses métodos internacionais para a população brasileira. O trabalho em questão, por outro lado, busca compilar as informações acerca dos métodos internacionais para fornecer ao leitor um conjunto de dados a serem avaliados e ponderados quando da decisão pela escolha de algum método internacional de estimativa de idade pelos dentes usando radiografias. Desta forma, a pergunta desta revisão sistemática em questão foi a seguinte: seriam os métodos radiográficos internacionais para estimativa de idade dental aplicáveis às crianças brasileiras? A pergunta em específico se fez restrita à faixa etária de crianças, porque do ponto de vista odontolegal, existem três grandes grupos etários na literatura científica: crianças, subadultos e adultos. A diferença entre um grupo e outro se dá pelo tipo de dente e pela quantidade de dentes em desenvolvimento em cada faixa etária. Então, nas crianças, é comum observar o desenvolvimento conjunto de múltiplos dentes simultaneamente, o que culminaria em resultados mais acurados do ponto de vista prático. Uma estratégia de busca padronizada foi desenvolvida, como é possível ver nesta imagem, e aplicada em diferentes bases de dados, como por exemplo Medline, PubMed, Scopus, Lilacs, Cielo, Web of Science e Embase.
E a literatura cinzenta foi buscada a partir da base Open Grey e Open Thesis. Assim como na maioria das revisões sistemáticas, nesta em questão, uma grande quantidade de artigos foi identificada pelos autores para posterior análise. Mais especificamente, pouco mais de 2.000 artigos foram encontrados. Como numa revisão sistemática a estrutura é seguida de forma padronizada, estes artigos foram então lidos com relação ao conteúdo dos seus títulos, posteriormente com relação ao conteúdo dos seus resumos, e aqueles artigos que foram considerados elegíveis em cada uma dessas etapas foram então lidos em sua íntegra. Dos 2.193 artigos identificados inicialmente nesta revisão sistemática, apenas 13 permaneceram elegíveis para análise qualitativa dos seus conteúdos. Os critérios de inclusão e exclusão que filtraram os trabalhos até este ponto podem ser consultados na versão publicada do artigo em questão em sua íntegra. A tabela 2 deste artigo mostra que grande parte do território brasileiro foi contemplada com estudos populacionais de estimativa de idade dental. E as amostras em cada uma destas regiões variou de pouco mais de 100 a 1.491 radiografias dos indivíduos avaliados. E na coluna mais à direita é possível perceber que uma vasta quantidade de métodos foram utilizados no Brasil para o estudo da estimativa de idade pelos dentes. Em particular, alguns desses métodos foram desenvolvidos originalmente em crianças belgas, italianas e canadenses. Já na tabela 3, é possível perceber que os métodos foram avaliados quanto à possibilidade de apresentarem algum tipo de viés. E o resultado positivo destas análises apontou que grande parte desses artigos considerados elegíveis apresentaram baixo risco de viés, refletindo, de certa forma, criticismo e boa estruturação metodológica desses trabalhos. Por fim, dos 13 artigos considerados elegíveis para a fase de análise qualitativa, 10 foram considerados elegíveis para análise quantitativa, ou também descrita como meta-análise. Na figura em questão, é possível observar os diferentes métodos utilizados nesses 10 artigos elegíveis. E o desempenho destes métodos é aferido e comparado por meio da sua acurácia para distinguir idade estimada de idade cronológica. Em outras palavras, quanto mais próxima for a idade estimada da cronológica, menor o suposto erro do método para a população em questão. Neste contexto, é possível observar que o método de Williams, originalmente desenvolvido em crianças belgas, foi aquele que apresentou valores mais próximos de zero e com menor dispersão, como é possível observar na imagem. Contudo, é válido ressaltar, neste ponto, que o método de Williams foi utilizado por apenas um estudo, e este estudo aplicado numa população da região sul. Desta forma, é possível que este método não apresente o mesmo efeito ou o mesmo desempenho quando aplicado em populações diversas. Por fim, os autores concluem que a maioria dos métodos internacionais originalmente desenvolvidos em outras populações são aplicáveis e de bom desempenho quando transferidos para a população brasileira, mais especificamente quando se diz respeito às crianças. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo. Este é mais um artigo com a participação de professores e alunos da São Leopoldo Mandic. Continue conosco no Mandicast Pesquisa, quinzenalmente às quintas-feiras. Eu agradeço a todos pela atenção e um grande abraço.